A gente começa a edição de hoje falando de um assunto que ficou ainda mais polêmico depois que o STF abriu um precedente ao entender que pessoas que fazem aborto nos 3 primeiros meses de gestação não cometem crime. Nossa equipe teve acesso ao comércio clandestino de medicamentos abortivos e descobriu que essa é uma realidade cada vez mais acessível. Mas o aborto, além de ser crime, coloca em risco a saúde da mulher. E olha, custa caro à rede pública de saúde. No mercado virtual clandestino é possível encontrar qualquer tipo de produto, entre eles medicamentos que provocam o aborto. A equipe de produção do SBT Interior conversou com vendedores por e-mail. Um deles dá as recomendações de quantos comprimidos são necessários para cada período de gestação. O vendedor ainda diz que o aborto é 95% garantido se o cliente fizer tudo conforme as orientações. O medicamento vendido é usado para combater problemas no estômago e, por causa dos efeitos, provoca o aborto. E não para por aí. O remédio também é vendido de maneira clandestina pelo celular. Nossa equipe conversou com várias pessoas que comercializam os comprimidos. Uma delas até afirma que faz um trabalho honesto. Funciona contraindo o útero contrai e, em consequência disso, descola a placenta, descola o ovo, vamos dizer assim, que já está anidado, e começa a sangrar. Na zona de descolamento desse ovo, começa a sangrar, dá cólica, dá hemorragia e assim vem para cá. Muitas dessas mulheres vão parar na emergência médica. Neste hospital municipal de atendimento a gestantes em Araçatuba, no interior de São Paulo, por mês, 2 em cada 10 pacientes chegam na unidade por causa de um aborto. E em muitos casos, a mulher decidiu interromper a gestação. Para quem faz o aborto com medicamentos clandestinos, as consequências são grandes. A complicação imediata é a hemorragia e a infecção, né, dependendo do que você usa. E a complicação tardia, que também aterroriza, é a infertilidade. Os problemas causados pelo aborto custam caro para a saúde pública. Os dados mostram que a quantidade de aborto que a gente sabe que existe dentro de um hospital é mais ou menos 4 a 5 vezes menor a estatística do que a estatística real, porque a paciente, às vezes, não chega até o hospital. E quando você chega, o SUS, né, se você for chegar qual que é o custo, mais ou menos, disso? Você tem um custo aí de uns 400 a 500 reais por internação. Quando você chega com alguma complicação, você pode duplicar, triplicar esse custo. E esse custo poderia estar sendo usado para outras coisas, né, também. A gente tem tanto déficit na saúde, né? Então, a falta de informação, a falta de comprometimento leva a um gasto também do sistema público de uma forma ruim. Uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília mostra que o aborto já foi feito por 1 a cada 5 mulheres brasileiras até os 40 anos de idade. O levantamento foi divulgado depois que ministros do Supremo Tribunal Federal abriram um precedente ao entender que o aborto não é crime nos primeiros 3 meses de gestação. A decisão foi restrita apenas a um caso analisado pelo STF. A partir daí, o assunto virou polêmica nas redes sociais. Mas, segundo o delegado, a decisão isolada não mudou a aplicação da lei. Quem comete aborto ou colabora com ele é criminoso. A lei permanece, o aborto continua sendo crime, independentemente de quantos meses está a gestação. O aborto ele é um crime previsto em 3 artigos diferentes do Código Penal. O primeiro artigo, o artigo 124, ele é para a mãe, a gestante, né, que autoriza, que ela pratica o aborto em si própria ou ela autoriza que se pratique o aborto nela. Ela pode pegar até 3 anos de detenção. O artigo 125, é para aquela pessoa que pratica o aborto na gestante sem consentimento desta. Esse é a maior pena, até 10 anos de reclusão. E o terceiro, artigo 126, é para a pessoa que pratica o aborto na gestante com o consentimento desta. É até 4 anos de reclusão.